Bom dia, presidente Bolsonaro. Eu sou advogada e também professora e mãe de 3 filhos e trabalhei na empresa Caixa Econômica Federal. E eu tenho aqui uma sugestão para que a gente possa estar apresentando à sociedade, ao Congresso, uma nova modalidade de trabalho, uma nova forma de interação social com a economia, né? Os trabalhadores e a economia. Eu fiz aqui tem um barulho ali muito forte ali fora e está atrapalhando um pouco. Eu fiz aqui, eu até escrevi, mandei para um site, para um e-mail de deputados, mas não tive nenhuma resposta, não. E assim, talvez o Dr. Paulo Guedes possa estar analisando com carinho esse projeto. É um projeto que eu vou até ler aqui para que fique mais fácil e mais rápido. Referências interativas do papel da economia na saúde e na família. Autor, data, eu fiz em 28 de março de 2020, logo no início da divulgação da pandemia. O objetivo, com o propósito de desenvolver uma nova mentalidade nas relações do trabalho e sua influência na saúde da família, quando estas estão diretamente ligadas à prosperidade econômica das empresas no país. Refletindo sobre nova postura governamental quanto à revisão da jornada de trabalho, tendo como foco a mão de obra associada às tecnologias de informação e industrial, as quais notadamente fizeram uma grande modificação na visão de mundo pós-moderno, né? O que aconteceu, né? A tecnologia da informação veio trazer aí, né, os home office, né, muita forma variada de trabalho. Então, o que seria aqui? As características principais do projeto: mudança de comportamento social e sua visão do trabalho, melhoria da qualidade de vida social e sua interação com a família como um todo. As pessoas que saem para trabalhar às 6 da manhã e voltam às 10 da noite, elas não têm família, né? Na verdade, elas não convivem com a família. Então, isso aí é o que tem trazido uma consequência grave, né, no próprio comportamento social. Então, aí aqui eu relaciono as características principais do projeto: mudança de comportamento social e sua visão do trabalho, melhoria da qualidade de vida social e sua interação com a família como um todo, melhoria na qualidade da educação e no desenvolvimento psicossocial do aluno, redução da mortalidade por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, redução de aglomerações no trânsito e controle de pandemias, redução do custo indivíduo na previdência social. Porque aqui embaixo eu vou esclarecer melhor sobre essa questão aí. E também sobre o desenvolvimento psicossocial do aluno. Melhoria da qualidade de vida da mulher trabalhadora e mãe. Melhoria da administração do tempo em função do trabalho e da família. Reflexo de resultados diretos no consumo, na qualidade dos serviços e da produção, assim como seus insumos e produto final. Eu fiz aqui um levantamento de estatísticas que falam sobre condições do trabalho e a relação com a saúde, né? E também o custo desse adoecimento, né? Qual que é o custo para o Estado desse adoecimento, né? A questão da previdência social, né? Objetivamente aí falando. Então, eu coloquei aqui: num breve estudo sobre as condições de trabalho, tanto de homens como de mulheres, podemos observar que tanto um como o outro chega ao final da idade produtiva com um grande número de doenças ligadas ao trabalho e seus efeitos
colaterais na saúde como um todo. Podemos ver que as unidades de saúde em atendimento básico levantam um dado de número grande de doenças como hipertensão e diabetes, ligadas ao sono, alimentação, convívio familiar e estresse somados a hábitos de álcool e drogas em geral. Conta-se um número de aproximadamente 1.000 casos em 2.000 pessoas por município aproximadamente. Veja amostras de dados de hipertensão e diabetes nas planilhas de vários estados da federação, que eu coloquei aqui como anexo, mas é para se pesquisar. Então, a gente tem hoje um adoecimento assim muito gigante, né? Muitas pessoas se aposentam antes da idade, muitas adoecem, né? E se aposentam. E a maioria das doenças são por causas ainda não pesquisadas. Eu creio que algumas bandeiras foram levantadas, mas quando se fala nisso, no que eu vou falar mais aqui adiante, levanta-se a questão da bandeira do comunismo, da esquerda, são ideais de esquerda, né? Mas não é bem assim. Eu estou aqui mostrando um lado que realmente ele é benefício para toda a nossa comunidade, a nossa nação. O segundo ponto, continuando aqui, o segundo ponto a se analisar são as relações familiares, que hoje se consolidam por períodos pequenos de tempo. Vemos os divórcios e as uniões estáveis sendo criadas em todos os momentos e situações da sociedade, onde deveríamos olhar mais de perto quais seriam os motivos de tais eventos, através de análise de crescimento desses processos. Quer dizer, a gente não se preocupa com essa questão, com o divórcio, né? Com os novos casamentos, por que ocorrem, a gente acha que isso é um problema individual, cada um sabe de si, mas existem motivos que eu acho que deveriam ser pesquisados, até pelas governanças, né? E a gente às vezes deixa passar uma coisa super importante, você não está conseguindo caminhar com o sapato porque tem um prego na sola. E você não liga para aquele prego, porque você tem que caminhar, né? A gente pensa assim, né? Mas não é assim, a gente tem que dar atenção a detalhes, entende? Outro ponto é o fato de haver na sociedade jovem, né, e infantil um crescente comportamento de rebeldia e insatisfação significativa e inexplicável, né? Às vezes a gente não entende por quê. Apesar de que a gente não tem como controlar todos os problemas sociais, mas a gente tem como analisar alguns, né? Pelos olhos dos pais e professores, já que esses estão mais perto desses indivíduos. Então, nem os pais, nem os professores conseguem identificar algumas rebeldias, supõem, né? Eles supõem alguma coisa, mas não tem aquela consciência do que seja realmente, qual a origem, qual o fundamento de tudo isso, né? A falar como ponto importante é a falta de referência profissional que existe dentro das habilidades de cada indivíduo. Estudante, dificilmente explorada e inexplicavelmente nebulosa. O indivíduo cresce, vai para a escola, vai para o pré, vai para o ensino médio e não sabe se identificar, né, o que quer realmente, qual a sua habilidade maior. Existe uma nuvem, né, um véu na frente da mente dos jovens. Eu vejo isso muito em definição profissional, né? Então, eu creio que a gente precisa olhar isso mais de perto, né? O desgaste emocional e social, assim como o ritmo acelerado da vida atual, ligado às evoluções tecnológicas que trazem o querer cada vez mais acolhido pelas mentes e sonhos da sociedade, também interferem nas práticas tecnológicas que buscam sempre seu aprimoramento.
mas não deixam de interferir na qualidade do sono e da saúde das pessoas. Então aí é o que eu coloco, que é a questão do ritmo que a gente vive. A gente vive correndo, buscando e não sabe mais o que quer, e quer, e quer, e quer. Né? A gente quer e vai querendo e cada vez mais, e ninguém para pensar, ninguém para dormir, né? Ninguém para se alimentar bem. Então, aqui finalizando, qual que seria as ações propostas? O que eu estou propondo aqui que vai talvez causar algum impacto aí, né? Quando eu falar, isso não tem como, isso é um absurdo. Mas eu acho que a gente, com essa quarentena, a gente está vendo que é possível sim. Então, tem aqui a primeira coisa, ação proposta, o quê? Letra A, redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias e 36 semanais. De acordo com a Constituição, que hoje está no seu artigo 7º, né, inciso 13, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Né? Isso está na nossa Constituição. Então, essa proposta de redução para 6 horas, como que ela seria, né? Como que isso vai funcionar? O que a gente espera disso, né? Então, eu coloquei aqui, o empregador e as empresas contratantes do empregado poderão criar horários de funcionamento em 2 jornadas. Aquelas empresas que funcionam de 9 às 18 passariam a produzir e atender seus clientes e fornecedores a partir das 7, né, até as 20 horas. Então, ela teria um horário maior de abertura, né, maior produção, né, e atenderia mais ao consumidor. Né? Ela ia estar atendendo melhor ao consumidor. Então, aí eu listo aqui a questão dos benefícios. Quais benefícios nós teríamos com essa redução? Vários são os benefícios com esse novo modelo de trabalho e produção. As pessoas que trabalham pela manhã terão tempo livre para comprar e solucionar seus problemas familiares, particulares, entre outros, no período da tarde, né? Dependendo da jornada. De outro lado, as pessoas que trabalham à tarde terão tempo livre para resolver os problemas também na parte da manhã, porque elas vão estar trabalhando à tarde. O mais importante sobre essa mudança de hábitos está na questão da saúde emocional do indivíduo, para lidar com seu relacionamento familiar e com a educação dos filhos, alcançando resultados nunca vistos para aqueles que se comprometerem com esses cuidados. Porque a gente que trabalhou em jornada reduzida, eu trabalhei na Caixa e eu trabalhava 6 horas, apesar de que às vezes fazia muita hora extra, mas a minha jornada era estabelecida em 6 horas. E eu tenho, né, meus filhos receberam uma educação melhor, eu tinha tempo, uma parte da manhã eu tinha tempo para estar dando mais atenção. Então, isso aí é um efeito, assim, inexplicável para o ser humano. A gente não pode deixar de pensar, né? Achar que o escravo tem que trabalhar e não importa, ele não tem filho. E esses filhos aí, a consequência social que nós vamos ter na frente. Adianta a gente fechar os olhos? Não adianta, né? Então, essa questão do relacionamento da família vai ser o top, chave nessa mudança de jornada. Outro ponto importante é o fato de que o indivíduo, com intervalo interjornada de 11 horas diárias, em média, que é o que a gente hoje existe, né, no direito do trabalho, no quesito segurança e saúde do trabalho, torna-se um período precário, impossível de se descansar e de se resolver as coisas. Por quê? Para que o trabalhador possa transportar-se até sua casa, cuidar de sua alimentação, higiene, cuidado com os filhos, orientação em adolescentes, né? Estes, que são pessoas em desenvolvimento, de acordo com o Estatuto da Criança, merecem mais atenção. Então, o que eu coloquei aqui é que o intervalo de 11 horas que é estabelecido,
pelo direito do trabalho, né? Que é o intervalo que vai do momento que o empregado deixa o local de trabalho até o seu domicílio e o retorno no dia seguinte para trabalhar. Então, ele teria 11 horas de descanso. Esse é o intervalo, né? Isso aí não funciona. Por quê? Porque realmente não dá tempo de ninguém conversar com os filhos, tomar o banho, comprar alimento, dormir, que é o ideal que durma-se pelo menos 9 horas, que é a nova visão da saúde, é isso, pelo menos 9 horas, porque tem o momento do pré-sono e o momento do pós-sono, do relaxamento, quando acorda, daquela parada para pensar o que vai fazer, a pessoa se situar, né? Se colocar no eixo. Então, são momentos que o ser humano não está tendo. O ser humano, que eu digo, é o trabalhador brasileiro, né? O empregado brasileiro, não só o trabalhador, porque tem trabalhador que trabalha 4 horas, tem os profissionais liberais que fazem o seu horário, né? Mas eu digo o trabalhador que trabalha no braçal, no pesado, no cumprir horário, no pegar ônibus e condução. Então, esse trabalhador, ele está criando uma família problemática, né? Com certeza. Então, não podemos deixar de considerar também, né, o fato aqui de que alguns trabalhadores despendem até de 2 a 3 horas em transporte público para chegar a casa ou vice-versa. Então, não há tempo suficiente ao final da jornada para uma boa noite de sono, afetando também a sua saúde, né? De forma constante e gradativa, porque você tira uma meia hora de sono a menos num dia, no outro, no mês seguinte, no ano seguinte, e vai tirando, e você não vai se aposentar com saúde, você não vai ter nem saúde emocional, nem saúde física. Então, o sono é muito importante, tá? E a importância do ponto. Saúde mental, física e psicológica está intimamente ligada ao controle do estresse, à alimentação, ao bom relacionamento familiar e também ao sono, né? Ponto esse aí que eu coloco, que eu reforço, né? Que ao meu ver tem sido o mais afetado, né? Muitas pessoas hoje, jovens, estão tomando remédio para dormir, porque realmente não dá para conviver de outra forma, né? Para viver de outra forma. Porque se ele não tomar o remédio, ele não dorme, e aí no outro dia como que ele vai trabalhar, né? Então, é isso, gente. O que eu queria passar, né? Vamos criar uma nova mentalidade, uma mentalidade voltada para um projeto de desenvolvimento de uma família, onde o direito à saúde, à harmonia familiar está acima de tudo, né? Está acima de todas as coisas, e Deus também acima de nós, né? Nesse projeto eu coloco dados estatísticos, né? Bibliografia da Fundação Centro, a ACS, o Portal Previdência, Ministério da Economia, Segurança e Saúde do Trabalho, revista CIPA, que é uma revista de controle, né, da saúde do empregado, dados do DIEESE, Saúde do Trabalhador, Agência IBGE Notícias e outras fontes de pesquisa que eu fiz, tá bom? Meu nome é Valéria, eu sou advogada e prezo muito pela prosperidade da nossa nação e a saúde das nossas famílias, tá bom?